Oi gente, tudo bem com vocês? Vou dar continuidade aos vídeos Submundo Literário. Pois bem gente, eu comecei com Boca do Lixo, fui para Gangue do Palhaço no Notícias Populares, depois eu fiz também o livro do Gil Gomes, enfim, eu sempre quis levar para esse lado policialesco, né, da coisa. Disso se tratava o Submundo Literário. Porém, abri uma exceção aqui para falar de um livro muito chocante, publicado pela editora Abril, né, com o selo da Super Interessante, Tarja Preta, da jornalista Márcia Kedouck. Como vocês veem, é uma capa muito chamativa, né, um comprimido cheio de caveirinhas dentro, né, quer dizer, é uma coisa assim bem mortal mesmo. E tem casos assim com escândalos de mortes de pacientes por conta de remédios mesmo, né? Então, é um livro que eu não consegui ler até o final. Eu li os primeiros 3 capítulos, ou 4, não lembro, e depois vocês vão saber por que eu não consegui ler até o final. Bom, então aqui o subtítulo é Os segredos que os médicos não contam sobre os remédios que você toma, tá? E a contracapa fala diretamente por que é submundo. É o submundo da indústria farmacêutica, né? O que acontece por trás, nos bastidores da indústria farmacêutica quando um remédio é colocado no mercado, entre outras coisas também, né? Então assim, na contracapa está escrito assim: a indústria farmacêutica é como a de parafusos, os funcionários têm metas de vendas para cumprir. Em nome do lucro e não necessariamente da sua saúde, essas empresas adotam estratégias para que médicos receitem os produtos que elas fabricam, como oferecer viagens para resorts de luxo e dar propinas camufladas na forma de pagamento por palestras. Isso e muito mais está por trás da explosão de casos de overdose de medicamentos prescritos, do boom das vendas da tarja preta, da banalização das drogas contra a obesidade, dos antidepressivos que não fazem mais do que deprimir sua conta bancária. Entenda as regras desse jogo, porque esse é o primeiro passo para mudá-lo. É um livro de 2016, se não me engano, né? Então, assim, tudo que está escrito aqui é referente de 2016 para trás, né? Tem atualizações sim, né? Das coisas que aconteceram depois desse livro, como por exemplo, aqui está o ano de publicação, como por exemplo a lei que entrou em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor desde 2020, né? E aí a jornalista, ela até fala dessa questão do CPF que você dá na farmácia, em troca você arranja um desconto, e o quanto isso é perigoso, né? Enquanto isso é sujo, digamos assim, né? E aí eu estava vendo um programa que foi exibido dia 30 de agosto de 2024, quer dizer, 8 anos após a publicação desse livro, então são dados mais atualizados, né? É um programa Opinião, exibido na TV Cultura, né? A jornalista e apresentadora é a Rita Lizauskas, tá? Aí os convidados eram a advogada e professora de Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais, Rúbia Ferrão, e o coordenador de programas de telecomunicações e direitos digitais do IDEC, Luan Cruz. Então o tema era o impacto da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, no cotidiano. Lei que está em vigor, como eu disse, desde 2020. E aí, a certa altura do programa, no primeiro bloco, a jornalista Rita Lizauskas, ela fala: aposto que todo mundo que está assistindo a este programa está pensando na história das farmácias. Você vai para a farmácia para comprar um medicamento e aí eles pedem o seu CPF. E diz que se você der o CPF, você vai ter um desconto no medicamento. Os medicamentos muitas vezes são caros, as pessoas querem pagar mais barato. Isso é legal? Você condicionar o desconto a um determinado remédio em troca do meu dado pessoal, no caso do meu CPF, Luan? Ela pergunta para o Luan Cruz, né? Então, Rita, não. Como a Rúbia comentou, os dados pessoais têm um enorme valor econômico. Então, o que acontece? Você está pagando 2 vezes para a farmácia, com o seu dinheiro e com os dados pessoais. Então, o que a gente defende e a gente acredita através de pesquisas e investigações jornalísticas, a gente descobriu que o desconto não é real. Ou seja, a farmácia poderia te cobrar por aquele preço sem aquele valor excessivo que depois ele retira quando você dá o seu CPF, ou inclusive às vezes cobra até a sua biometria.
Então esse valor excedente é o valor que ele te impulsiona. As farmácias impulsionam o cidadão e o consumidor a dar o seu dado pessoal, porque esse dado pessoal depois vai ser utilizado pela empresa para fornecer outros serviços e para trazer lucro para ela de outras maneiras. E isso é legal? Isso pode ser feito? Não. E por isso mesmo que o IDEC, o Instituto de Defesa dos Consumidores, acionou algumas autoridades, como a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a Secretaria Nacional do Consumidor, para que elas investiguem essas práticas. Está em processo atualmente um processo investigatório para entender quais foram as ilegalidades cometidas por essas empresas farmacêuticas. Aí a Rita, ela se vira para a Rúbia. Agora, Rúbia, por que um dado como esse, né? Se eu vou na farmácia, na mesma rede da farmácia, e eu estou comprando medicamento para depressão ou estou em tratamento para câncer, a farmácia vai saber disso. E esse dado é um dado relevante sobre a minha saúde. E se isso vazar, isso pode ter impacto na minha vida pessoal, não pode? Aí a doutora Rúbia Ferrão responde da seguinte maneira: sim, são vários os aspectos. Agora, o importante é que a lei, por exemplo, ela proíbe o tratamento discriminatório. Então, essa informação, por exemplo, não pode ser utilizada para te vender um plano de saúde mais caro, porque com esse cruzamento de informações se identificou que você tem uma doença pré-existente ou sei lá, alguma situação que possa impactar na formação de preço de outros serviços. Mas o que é interessante é que por conta da própria lei você tem direito de saber o porquê. Pergunte: eu quero saber por que eu preciso fornecer meu CPF para ter acesso ao preço do produto. Aí a Rita, jornalista, fala assim: mas se você perguntar isso para a pessoa que está no balcão, ela vai te dar uma resposta protocolar. A Rúbia responde: isso, mas existem as políticas de privacidade que você pode acessar. E hoje a lei trouxe a figura do encarregado pelo tratamento de dados, que também fica conhecido como DPO. Você pode entrar em contato e querer ter mais informações. E nesse assunto das farmácias, inclusive, a Autoridade de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, lançou uma nota técnica sobre o assunto, porque de fato ele é muito complexo. Ele envolve várias questões, planos de fidelidade, outras questões que a gente desconhece, que podem ser afetas ao segredo de negócios, questões que envolvem o consumidor. Então, o que é importante é que o consumidor conheça o que eles declaram abertamente sobre o uso e veja se isso é o que ele quer ou se ele prefere, às vezes, pagar um outro preço. Duvido, né? Porque o desconto é real e é um desconto grande, digamos assim, pelo menos o que as farmácias declaram, né? Mas o importante é que as nossas autoridades também fiscalizem e façam esse papel de proteger o consumidor, de garantir que esses princípios da lei, inclusive o tratamento não discriminatório, sejam observados, porque eles devem prestar contas. Então, tá aí uma atualização de 2024 a respeito desse assunto de proteção de dados pessoais, tá? Agora vamos para o primeiro capítulo. Como a indústria farmacêutica funciona. Documentos revelam: as gigantes farmacêuticas corrompem médicos e criam patologias para aumentar suas vendas. Entenda. Big Pharma Brasil. A indústria farmacêutica sabe de informações que você só conta ao seu médico e monitora o que você compra nas drogarias. Veja como. Então aí fala do CPF, tudo mais que você fornece quando você vai comprar o remédio. E fala ainda: médicos podem receber dinheiro de laboratórios como remuneração por serviços de consultoria e palestras e pela realização de pesquisas patrocinadas, o que não podem ganhar para prescrever algum remédio, ou melhor, não em espécie. Médicos cuidam de vidas e devem seguir um rigoroso código de conduta que os proíbe colocar interesses financeiros acima da segurança do paciente. A indústria farmacêutica está legalmente autorizada a convidar os profissionais para a participação em eventos, congressos e treinamentos com despesas pagas, enviar aos consultórios amostras grátis de medicamentos e brindes, contratar médicos e promotores para informar sobre os remédios. O que se discute é o limite da ética e as prevenções que esse sistema pode gerar. Então é isso aí, gente. Continuando o capítulo 1. 9 das 10 maiores farmacêuticas do mundo gastam mais em marketing do que em pesquisa. A maior parte delas coloca quase o dobro do dinheiro em ações para divulgar os remédios do que para desenvolvê-los. Isso é um dado alarmante até. Deixa eu ver aqui o que mais eu destaquei. Vamos então para o capítulo 2. Remediolão. Processos bilionários contra a indústria farmacêutica revelam práticas de promoção ilegal de medicamentos, divulgação de informações falsas, ocultação de efeitos colaterais graves e mortes suspeitas. Tem um caso de um escândalo que é o Douglas Biggs,
sofreu um acidente de carro e passou anos com uma dor crônica nas costas. Foram 3 cirurgias para tentar resolver o problema, em nada. Em fevereiro de 2004, ele começou a tomar Neurontin, receitado pelo médico, e virou outra pessoa, afirma a mulher Robin. Douglas era um homem ativo, que jogava tênis e basquete, mas passou a ficar prostrado no sofá, irritado e reclamando de dor. As brigas com a esposa, que antes não aconteciam, viraram frequentes. No dia 25 de dezembro daquele ano, ele insistiu para que a mulher e os 2 filhos fossem ao cinema. Queria ficar sozinho. A família achou estranho deixá-lo ali justo no Natal, mas cedeu ao pedido. Quando voltou, Douglas estava morto, enforcado no hall de entrada da casa. É difícil comprovar a relação direta entre os episódios e a droga, porque outros fatores como histórico de saúde, propensão a doenças psiquiátricas, estilo de vida e administração de outros medicamentos contam também. Mas não há dúvidas para os Briggs e outras famílias de 47 estados americanos, mais o Distrito de Colômbia, que, depois de perderem parentes em uso do medicamento, ajuizaram processos contra o fabricante. O laboratório foi acusado de omitir os riscos de suicídio e de falhar ao não alertar os médicos. Um dos casos mais famosos foi o do antipsicótico Risperdal e a promoção ilegal para o uso em crianças e idosos. A bula inicialmente aprovada pelo FDA indicava que os estudos clínicos não incluíram um número significativo de pacientes acima de 65 anos e por isso não era possível verificar a eficácia e a segurança da medicação nessa faixa etária. Segundo o memorando da Justiça Americana, em 2003, depois da ocorrência de mortes em testes da droga em pacientes mais velhos, o FDA determinou a inclusão de uma nova advertência na bula para avisar sobre o risco aumentado de óbito, acidente vascular cerebral e ataque isquêmico transitório em idosos com demência sob tratamento com o princípio ativo. Isso foi feito. Ainda assim, o laboratório teria continuado a orientar promotores para divulgar o remédio como adequado e seguro para esse público. A AstraZeneca concordou em pagar multa de 520 milhões de dólares para encerrar a investigação sobre a promoção do remédio Seroquel para esquizofrenia e transtorno bipolar como seguro e eficaz para usos não comprovados. A lista incluía ansiedade, estresse pós-traumático, depressão, transtorno de humor, insônia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, mal de Alzheimer e demência. Aí aqui ele começa a falar dos testes que são feitos antes que os remédios sejam lançados ao mercado, né? E aí aqui aparece assim, ele fala da primeira, da segunda, da terceira etapa, da última etapa e tudo mais. Essa bateria de exames deveria significar que antes de uma droga entrar no seu corpo, a ciência já descobriu o que exatamente ela faz lá dentro, só que não. É por isso que muitas bulas trazem os dizeres: o mecanismo de ação não é plenamente conhecido. Este é seu suposto mecanismo de ação, principalmente das drogas contra distúrbios psíquicos, como ansiedade e depressão. Por que os cientistas envolvidos nas pesquisas não colocam a boca no trombone sobre essas artimanhas? Porque muitas vezes são proibidos por contrato de revelar qualquer dado sem a permissão do patrocinador. Os laboratórios podem estabelecer cláusulas de confidencialidade e outras que dão a eles pleno poder para interferir no processo, usar somente parte dos dados coletados e aprovar o relatório final. Elixires milagrosos no capítulo 5, xarope de heroína, cocaína medicinal, fezes com cerveja e mel. Conheça a estranha farmácia dos nossos antepassados. Então, assim, tudo que era medicado, que hoje é visto como absurdo hoje em dia. Eu não tive mais coragem de ler o livro, começou a ficar uma coisa muito indigesta para mim. Mas tá aí. Tá, para quem quiser conhecer os pormenores, esses escândalos de indústria farmacêutica, tá aí uma ótima indicação de livro, Tarja Preta, como eu disse, publicado em 2016, né, pela editora Abril, com o selo super interessante.